línguas é falso? Eu assisti um pastor na internet que ele dizia o seguinte: as línguas que os pentecostais falam nos dias de hoje são falsas porque não dá para provar que elas são reais, insinuando que todos aqueles que falam em língua estão querendo, na verdade, enganar o povo. Mas será que a irmãzinha do coque, ela está tentando enganar o povo? Será que a criança que foi batizada no Espírito Santo e fala em línguas, ela está tentando enganar o povo? Será que quando a pessoa está orando sozinha em casa, no seu particular, em línguas, ela está tentando enganar alguém também? Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Para você que chegou no meu vídeo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Esse é o primeiro vídeo desse canal nesse formato, mas se você acha esse conteúdo legal, deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreva no canal para receber as notificações de outros vídeos que poderão surgir. E voltando a esse assunto das línguas, para quem é pentecostal, para quem já fala em línguas, foi batizado no Espírito Santo e fala em línguas, sabe que é algo simples. Sabe que você não perde a consciência quando você fala em línguas. Sabe que apesar de você controlar a hora que você fala, você não controla o que você fala e dessa forma você pode constatar que as línguas são verdadeiras, apesar de não poder provar a terceiros que elas são verdadeiras. Então, para a própria pessoa é simples de verificar. Eu quero deixar claro desde o início que a visão teológica que eu vou apresentar aqui, visão teológica pentecostal, não saiu da minha cabeça. Mas eu estarei aqui concordando com homens que têm bastante peso no meio cristão, por exemplo, Luciano Subirá, Dave Robertson, Eliseu Rodrigues, Abe Huber e outros nomes. E eu vou apresentar aqui os argumentos direto na palavra de Deus, mas se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, sobre as línguas, nessa visão pentecostal, eu indico aqui o livro O Falar em Línguas, do Luciano Subirá, que eu vou estar deixando aí no primeiro link da descrição. Tem um outro livro bem legal também, que é do Dave Robson, chamado O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Porém, infelizmente, eu acabei não encontrando esse livro para comprar em lugar nenhum. Se você encontrar ou sabe onde vende, deixa aqui nos comentários. No vídeo desse pastor que eu comentei, ele diz que nós pentecostais dizemos que existe mais de um tipo dessa manifestação do falar em línguas. Mas ele diz que na verdade só existe um tipo, que é o tipo de língua que se manifestou em Atos 2. E falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concediam que falassem. E as pessoas entendiam na sua própria língua materna. Então a única função do dom de língua seria uma pessoa que não sabe falar aquela língua, por meio do Espírito Santo começa a falar, e isso serviria como um sinal para os que não creem. E o argumento dele é assim: quando eu escrevo um livro e num capítulo eu falo detalhadamente sobre um assunto, eu espero que quando eu citar esse assunto no decorrer do livro, a pessoa que está lendo entenda à luz daquele primeiro capítulo que eu escrevi. E aí ele completa: os pentecostais dizem que são dois tipos de língua, mas esse texto de Atos só apresenta um tipo de língua. Depois a Bíblia cita 100 detalhes que as pessoas falavam em línguas. Mas será que é isso mesmo? Então, respondendo a esse primeiro argumento, não necessariamente é uma verdade, porque eu posso escrever um livro que o foco não seja necessariamente aquele e eu posso detalhar um ponto da história. Por exemplo, se eu escrever um livro aqui sobre aquarismo no geral, em algum ponto, em algum capítulo, eu posso descrever com detalhes como funciona a criação, por exemplo, do peixe palhaço, que precisa de um pH ácido, que é um peixe de água salgada, e é bom que tenha anêmonas no aquário. Enfim, ao longo do livro eu posso citar a criação de outros peixes, carpa, oscar, mas obviamente nem todos os peixes têm a mesma forma de ser criados como o peixe palhaço. Se o foco do livro é contar a trajetória dos apóstolos pregando o evangelho após a ascensão de Jesus, apesar dos sinais serem importantes, o dom de línguas não é o foco principal do livro. Outro argumento apresentado por esse pastor é o seguinte: ele cita 1 Coríntios 14, 2, onde Paulo diz: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. E diz que os pentecostais citam esse texto de forma isolada, para dizer que existe uma língua que se fala a Deus como oração e uma língua que se fala a homens que precisa de interpretação de alguém que já sabe aquele idioma. Aí ele diz, não, que na verdade o que Paulo está falando aqui é que os irmãos estavam usando o dom de forma errada e que não tinha necessidade de falar em línguas quando todo mundo falava o mesmo idioma. E porque isso era um sinal apenas para os incrédulos que falavam em outras línguas, como aconteceu em Atos 2, de forma que eles falavam e os homens entendiam o que estava sendo falado. E depois somos nós que citamos os textos de forma isolada, né? Em resposta a esse argumento, o texto de 1 Coríntios
do capítulo 12 até o 14, está falando especificamente sobre dons espirituais. Tem algo que a gente pode usar como regra na Bíblia, que apesar de óbvio, precisa ser falado também. Nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos também que a Bíblia ela não se contradiz, correto? Tem uma frase do Luciano Subirá que diz assim: toda aparente contradição é um desafio de interpretação. Se eu li um texto, interpretei de uma forma, mas parece que outro texto está em conflito com o primeiro, parece que está contradizendo, tem duas opções: ou a Bíblia está se contradizendo, ou a minha interpretação está errada. Apesar de Paulo não dizer explicitamente e detalhadamente que existem mais de um tipo de manifestação do falar em línguas, o texto mostra isso. Se houvesse apenas um tipo de manifestação do falar em línguas, aquele que, por exemplo, entra um japonês na igreja, onde todo mundo só fala português, então alguém, pelo Espírito, começa a falar japonês, sem saber o idioma, sem ter aprendido antes, como aconteceu em Atos 2, e aquele japonês entende que é um sinal de Deus. Se Paulo está falando só desse tipo de manifestação, Paulo ele está contradizendo ele mesmo e está anulando o outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, citado em 1 Coríntios 12, versículo 10. Aí alguém pode pensar assim: mas a interpretação de línguas, será que não é uma facilidade natural de aprender idiomas? Não, não é. Porque o próprio Paulo fala, 1 Coríntios 14, versículo 13, por isso, quem fala em línguas pelo Espírito, ore para que possa interpretar, também pelo Espírito. Se fosse uma capacidade natural, Paulo não mandaria orar, mas sim estudar. Porém, no contexto, Paulo está falando especificamente sobre isso. Aqui fica claro que já existem pelo menos duas manifestações diferentes do falar em línguas. Falar pelo Espírito, uma língua humana que alguém entende naturalmente, porque já fala aquela língua, e falar pelo Espírito, uma língua que você não sabe, para uma pessoa que pelo Espírito interprete também a língua que ele não sabe. Se não levarmos em consideração que existem alguns tipos diferentes de manifestação do falar em línguas, o próprio capítulo 14 parece se contradizer em vários pontos. 1 Coríntios 14, do 22 ao 23 diz assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Descrentes, aqui, que falam outro idioma. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Um versículo parece contradizer o outro, mas no versículo 22, ele está falando sobre um descrente que fala outro idioma. Por exemplo, um descrente fala russo e entra numa reunião onde todos falam português. E aí, um dos irmãos começa a falar em russo pelo Espírito Santo e aquele russo entende que é um sinal do Espírito. Mas no versículo 23, esse descrente, no caso, é, por exemplo, alguém que só fala português, que entra numa reunião que todos também falam português. Se todo mundo falar em outras línguas que ele não entende, ele vai dizer que todos estão loucos. Mas se profetizarem, ou se tiver línguas com interpretação, isso vai ter utilidade para ele. Outro ponto muito importante também é que Paulo cita o falar em línguas como linguagem de oração. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui, Paulo faz a distinção entre orar em espírito, que é orar em línguas, e orar com a mente, que é orar no seu idioma, de forma que você entenda. Ou seja, orar no Espírito, segundo o próprio Paulo, é quando você está orando em línguas. E não, como algumas pessoas pensam, que é orar em silêncio. Por que isso é importante? Porque Paulo cita a oração em línguas não apenas em um texto isolado, mas em diversos textos. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Não só Paulo, mas também tem um texto aqui em Judas, capítulo 1, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Portanto, existem não uma, mas eu acredito que existem 3 manifestações do falar em línguas. Inclusive, línguas como uma linguagem sobrenatural da oração. Mais um argumento apresentado pelo pastor, não só por esse pastor, mas por diversos cessacionistas em geral, é que, se existem pelo menos 2 tipos do falar em línguas,
línguas como linguagem sobrenatural da oração e línguas que você fala sem saber a língua, mas pelo Espírito é concedido a falar essa língua para que alguém que já fala aquela língua entenda, por que nos dias de hoje só vemos um tipo de manifestação do falar em línguas? Depois o próprio pastor acaba admitindo que biblicamente existem dois tipos, quando ele cita assim, Paulo até cita lá, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vocês, e cita a língua como linguagem de oração, mas por que o outro tipo de falar em línguas sumiu então? Então, como eu disse, ele admitiu biblicamente que existem dois tipos, porém ele não dá o braço a torcer porque é cessacionista. E não é porque você nunca viu algo que isso não existe, que aquele algo que você não viu não existe. Senão, os ateus estariam certos. Não vejo Deus, Deus não existe. Eu tenho um testemunho diretamente da pessoa, que foi assim, uma missionária que falava português, foi pregar em uma aldeia indígena, que os índios, alguns falavam português e outros falavam apenas a língua materna deles, que acho que era Tupi-Guarani. Durante uma das pregações dela, Deus impulsionou ela a falar em línguas. E ela começou a falar em línguas e os índios que falavam em Tupi começaram a entender. Então não é porque você não viu algo que essas coisas não continuam acontecendo ao redor do mundo. Apareceu ali a necessidade de acontecer isso e pelo Espírito Santo foi concedido que ela falasse uma língua que ela não sabia para que os outros entendessem como um sinal de Deus. E falando aqui sobre dons espirituais no geral, eu duvidava bastante dessas coisas, eu era bem cético, porque eu só via dons espirituais, por exemplo, a cura pela TV. E eu não estou negando aqui que existem pessoas sem caráter que falsificam milagres a fim de enganar o povo. Isso existe também. Porém, os milagres reais também existem. E uma coisa é você ver pela televisão, outra coisa é você ouvir um testemunho próximo. Outra coisa ainda é um amigo seu orar e uma pessoa ser curada na rua. E outra coisa ainda é você mesmo orar e acontecer algo sobrenatural. Por mais que seja algo bobo, por exemplo, se você orar e uma pessoa ser curada de dor de cabeça instantaneamente, é sobrenatural, não tem como explicar. E também se você mesmo orar e acontecer, não tem como duvidar. Por fim, o último argumento apresentado é que os dons eles precisam ser testados e as línguas, como são faladas nas igrejas pentecostais, não dá para contestar se é real ou não. Esse argumento até faz sentido. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, versículo 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, verifica se aquilo que a pessoa está falando realmente faz sentido ou não. No caso desse testemunho que eu contei, os índios e os outros irmãos que estavam com aquela irmã acompanharam a missionária e presenciaram que aquele fato foi real mesmo. Mas, como eu não estava lá, eu só tenho a fé. Ok, mas falando a respeito de outros dons espirituais, eu tenho certeza que outras pessoas que vão ver esse vídeo têm aí testemunhos de alguém próximo que foi curado de algo impossível e tem o diagnóstico médico disso. Vou citar aqui mais uma vez o Luciano Subirá. Tem um vídeo dele, que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição também, onde ele cita uma conversa que ele teve com um médico que era ateu e o homem queria saber mais sobre o porquê ele cria em Deus. E ele começa a falar de alguns testemunhos de cura e diz ao doutor, olha, eu posso não só testemunhar, mas eu posso te passar o telefone dos médicos que vão te aprovar e constatar que isso é real e vão te mostrar um diagnóstico de que as coisas que eu estou dizendo aqui para você é real. E por que eu estou citando isso? Porque existem 9 dons que Paulo cita lá em 1 Coríntios 12. E se a gente confirmar que um deles continua existindo nos dias de hoje, todos os 9 também continuam existindo. Se a cura é real, as línguas também são reais. Mais uma vez, não estou dizendo aqui que não existem curas falsas, existem sim, mas existe aquilo também que é genuíno, que é do Espírito Santo, e os dons eles permanecem nos dias de hoje. Alguns sensacionistas mais ferrenhos chegam ao ponto de atribuir as ações milagrosas que acontecem nos dias de hoje a demônios, correndo sério risco de cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir uma ação feita pelo Espírito Santo a demônios. Então, o dom de variedade de línguas ele pode realmente ser testado se alguém
já falar aquela língua que a pessoa está falando ali. Mas a manifestação das línguas como linguagem de oração é um dom individual. Pode ser que não seja possível provar para terceiros que é real, mas a própria pessoa que recebeu consegue conferir. Como eu citei aqui no início, se você foi batizado no Espírito Santo e já fala em línguas, você mesmo pode consultar, pois apesar da gente liberar a hora que a gente quiser, a gente falar a hora que a gente quiser, controlar a hora que a gente fala, a gente não controla aquilo que a gente fala. E você que é pentecostal, já fala em línguas, use a oração em línguas como linguagem de oração. Outras pessoas podem dizer que não é real, mas você que já recebeu sabe que é real. E você que ainda não recebeu, ao invés de ficar cético quanto a essas coisas, você pode pedir para que Deus faça que você experimente e constate também essa experiência que é real e é para os dias de hoje. Que Deus te abençoe.